Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Eu vou dizer algumas coisas que eu tenho certeza que vão ser controversas no dia de hoje. Falando sobre Parashá Korach. Eu vou tentar provar para você como que Parashá Korach é a Parashá mais importante da Torá. Importante como? Vai dizer assim, importante para quem? Então, não é da mexerica. Então, o negócio é o seguinte. Uma das crenças do judaísmo liberal é que a Torá é inspirada por Deus, porém escrita por seres humanos. Tá? Ou seja, a história que se escuta de Moisés ir no Monte Sinai e receber a Torá inteira e escrevê-la, né, menos o finalzinho que fala da sua morte, é o ideal ortodoxo. O ideal, a ideia liberal é diferente, é baseado na análise do texto e no conhecimento da história e algumas outras evidências que eu vou te dar agora. É baseado na ideia de que, na verdade, a Torá são vários textos que foram redatados e editados, colocados junto por um grupo de rabinos em algum momento. O que não necessariamente tira a validade da Torá, pelo contrário, mas existiam várias tradições, vários textos que foram colocados juntos. Vou te dar dois exemplos cabais, né? Começando bem no início, a maioria das pessoas diriam que a porção mais importante da Torá talvez seja o Gênesis, né? O início, né? Bereshit. Porém, se você olhar com cuidado, não acredita em mim, vai e olha, né? Olha sem a ideia preconcebida, né? Somente olha o texto, não leia o texto, vai e lê Gênesis capítulo 1 e lê Gênesis capítulo 2. Você vai ver que são duas histórias da criação, semelhantes, porém não iguais, colocadas juntas. Tá? Ou seja, o que me faz pensar que a definição do que é um camelo. Camelo é um cavalo que foi posto junto, né, que foi arrumado por um comitê. Então, você vê que mesmo no início da Torá, o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis são duas histórias da criação diferentes que eles colocam elas juntas. Novamente, não acredita em mim, não pensa. Não, imagina que você caiu da lua hoje, você vai olhar sua Bíblia, olha pela primeira vez, sem ideia concebida nenhuma, e veja o que você acha do texto. Tá? A segunda prova que eu teria disso é essa Parashá Korach. Vamos começar com alguns fatos básicos, tá? Os judeus são o povo da palavra, o povo do livro. O livro, ter livro antigamente, né, não tinha Kindle, não tinha impressão. Fazer um livro é uma coisa muito valiosa. Escrever um livro é um trabalhão, né? Você tinha que preparar o pergaminho, escrever à mão, né? Então, portanto, dentro do espaço do livro, cada centímetro, cada pedacinho custa, por assim dizer, né? Portanto, a história que tem mais espaço no livro é a mais importante. Eu acho que isso é lógico, né? Ou seja, a Bíblia, de fato, ela tem a tendência a ser sumamente concisa, né? Muitas coisas, muitos detalhes não aparecem. Por quê? Porque não dava, não tinha condição. Então, quanto mais longa for qualquer história, qualquer narrativa, claramente mais importante ela é. Tá? Então, qual é a narrativa mais longa de toda a Torá? Não é Gênesis, você poderia pensar, é Parashat Shemot, a história de Korach. A história de Korach claramente é uma história de uma rebelião. Uma rebelião que, de certa maneira, se você se pôr a pensar, ela é democrática, né? Mas ninguém diz que o judaísmo é democrático ou que, na minha opinião, a sociedade tem necessariamente que ser democrática para funcionar. Às vezes, não democrático também é bom, né? Sempre e quando funcione. Porque, às vezes, muito democrático demais também não funciona. Então, a rebelião de Korach, o que é? É o Korach que vem, ele tem... Se você se baseia na ideia de que a liderança tem alguma coisa a ver com a tua genética, ele era primo, né, membro do clã, parente do Moisés. Então, o que ele diz? Primeiro ele diz
Bom, por que o Moisés é líder e não eu? Eu quero ser líder. E depois ele diz, por que você e Arão, se põe acima da congregação quando todo o povo é santo? Né? Tentando criar o que, na minha opinião, é uma anarquia. Né? Todo mundo pode ser líder. É uma ideia ótima na teoria, na prática não funciona. Né? Então, e essa história, o que acontece? Que ele vai, que ele vem, que depois vem a terra, abre, engole ele, tudo. É a história mais longa de toda a Torá. O que já deveria te dar um sinal para você perceber que há algo especial sobre essa história. Né? Não, se você vai com a minha versão dos fatos, que é a Bíblia, né, que não é literalmente a palavra de Deus escrita por Moisés, mas é a redação, né? Claramente para alguém interessava essa história lá. Né? E agora, então, e por que essa história está lá? Israel tinha algo muito único. Né? No início não tinha rei, depois tinha rei, porém, mesmo quando a gente tinha rei, posteriormente, quem mandava não era o rei, eram os Kohanim, eram os sacerdotes. Né? Era, digamos, como o Irã dos dias de hoje. Né? Apesar de ter presidente, quem realmente manda é o Conselho dos Sábios. Né? Então, se acredita que o objetivo dessa história, que volto a dizer, a história mais longa, mais relevante, que está passando mais tempo, tem mais espaço no livro, é reafirmar o poder dos Kohanim, dos sacerdotes, do líder. Né? O objetivo dessa história é afirmar o valor da liderança. E daí né, isso normalmente baseado na ideia de que havia um momento histórico, que diga-se passar, esse é o momento no qual a Torá é redatada, né, e que essa história entra, se supõe, né, que apesar de haver um rei, no caso o rei Josias, ele é um rei fraco. Então, quem mandava mesmo eram os sacerdotes, e o objetivo dessa história é afirmar o valor da liderança religiosa dos sacerdotes. Por outro lado, e não que eu esteja contra, não estou contra isso, eu só estou debatendo, explicando, na minha opinião, o processo. Né? Claramente, processo bom, porque funcionou. Nós estamos aqui até hoje. Sacou? Dá sua opinião, escreva, se você acha que eu estou errado, escreva por que você acha que eu tenho razão, você é uma pessoa ótima. Também você será uma pessoa ótima se você der um like, um joinha nesse vídeo, e se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal. Você quer saber mais sobre o judaísmo, sobre a visão liberal da Torá? Se afilie a Brit Brachá Brasil, que a informação está em tudo quanto é lugar. Procura aí, Brit Brachá Brasil. Tá bom? Tchau.